Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, desta vez numa pregação que eu fiz aqui na igreja, em que eu utilizei a leitura sinótica para analisar aquela famosa passagem em que Uzá ele toca na arca. Como eu fiz a análise sinótica, que deveria se esperar nos evangelhos, mas ela também ocorre no Antigo Testamento. E aí eu analiso por que das diferenças, das pequenas diferenças, que quase são imperceptíveis, né, entre a narrativa que você encontra lá em Crônicas e a narrativa que você encontra em Samuel. Vamos então ao vídeo. Poder sentar, irmãos. Essa passagem, ela é até mais conhecida através da passagem paralela que nós encontramos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Aqui nós temos o que eu tenho trabalhado com os irmãos acerca de leitura sinótica. Como um livro da Bíblia, ele aproveita e praticamente reinterpreta, reescreve a passagem que está contida num outro livro. Conhecemos isso mais pelos evangelhos, pelos chamados evangelhos sinóticos, mas já começa aqui no Antigo Testamento. Primeiro, com Deuteronômio e o restante dos livros do Pentateuco, e aqui Crônicas com os livros de Samuel e Reis. Nós temos aqui uma história que é mais conhecida por aquilo que acontece com Uzá. E aqui nós temos todos os personagens que estão envolvidos. A narrativa, ela começa já no primeiro versículo, até o versículo 4, com uma pequena mudança. Enquanto lá na obra de Samuel, nós precisamos, lá em 1 Samuel, no capítulo 7, saber que tudo acontece depois que há uma guerra com os filisteus, depois que a arca é tomada no campo de batalha, depois que os filisteus sofrem pelo fato de manter cativa a arca, e ali, em 1 Samuel capítulo 7, ficamos sabendo que a arca permanece na casa de Abinadab e por lá fica durante 20 anos. Só que essas informações, elas não são repetidas aqui no primeiro livro das Crônicas. E aqui um fator fundamental. Uma vez que o escritor bíblico reaproveita uma história e ele muda ou deixa de lado algumas informações, isso não é proposital. Isso não é por acaso, perdão. Eu tenho sempre dito que tudo aquilo que está no texto bíblico e aquilo que não está é de suma importância. Então, lá em Crônicas, do versículo 1 até o versículo de número 4, nos apresenta Davi tomando a iniciativa de buscar a arca, e ele diz, porque nos dias de Saul não fizemos caso dela. E ele primeiro toma conselho com os principais do povo, para que depois possa comunicar isso a todo o Israel. Mostra, portanto, que a primeira preocupação de Davi, antes de qualquer feito militar, é justamente trazer a arca, porque lá em 2 Samuel é precedido da conquista
de Jerusalém, que nem sequer é mencionada aqui. Então, o cronista, ele quer salientar essa preocupação de Davi, a primeira preocupação de Davi, trazer a arca de volta. E a partir do versículo de número 5, nós temos uma primeira localização geográfica. Diz que ela está em Kiriat Jearim. E todos os lugares mencionados, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, se há a menção do lugar, não é por acaso. Quando nós pesquisamos, Kiriat Jearim é uma cidade que está na fronteira do território de Judá com os filisteus. É uma cidade, portanto, que ela se comporta como se não fosse exatamente filisteia, mas ela não é totalmente ainda pertencente a Judá. É como se representasse aquele caso de pessoas que não sabem ainda se situar, não sabem ainda se servem a Deus ou não. E se completarmos com a informação lá, que nós encontramos em 2 Samuel, esse Abinadab não se diz exatamente o que ele é. Pode-se concluir que ele não é um sacerdote, embora alguns digam que o nome do filho, que não aparece aqui, mas apenas lá em Samuel, Eleazar, é um nome sacerdotal comum. Mas, acerca do próprio Abinadab, não se diz nada. Mas a arca ficou ali esquecida. E o nome de Abinadab significa que meu pai, ele é prazeroso, meu pai é deleitoso. Nadav era usado, a mesma raiz era utilizada para os sacrifícios voluntários. E aí você também poderia traduzir Abinadab como meu pai, ele é voluntarioso. E aquela arca se encontra, então, nesse momento, em Kiriat Jearim, mais especificamente na casa de Abinadab. E Davi, então, reúne todo Israel. Aqui o cronista, no versículo 5, faz questão de complementar em relação ao que nós lemos lá em Samuel, que ele reúne todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amat. São fronteiras bem largas. Significa o esforço de Davi para congregar um povo para que todos juntos possam buscar a arca do Senhor. E precisamos lembrar que a arca, ela simboliza a presença de Deus no meio de Israel. A arca não é Deus, que era o que os filisteus pensaram lá nas narrativas de Samuel, mas ela representa a presença de Deus. Uma informação importante para poder entender o desenrolar da narrativa. E aqui diz que colocaram a arca dentro de em cima de um carro novo. Não é um carro comum, é um carro novo. E colocam para guiar esse carro Uzá e Aiô. Que aqui em Crônicas não menciona a relação deles com Abinadab, mas lá em Samuel diz que são filhos.
Essa informação, ela é oculta aqui. Porque para o cronista, não importa se eles são ou não filhos de Abinadab. O que importa é que eles se tornam os responsáveis por guiar aquele carro. Quando nós pesquisamos no Pentateuco, e que vai ser confirmado depois, na sequência do livro das Crônicas, a maneira adequada de manusear a arca era, primeiro, através de levitas, que deveriam levar no ombro, usando os varais. O uso dos varais significa que eles não tinham nenhum contato direto com a arca. Eles colocavam os varais nos ombros. O carro novo, o fato de ser novo, significa eu estou fazendo algo novo, um objeto novo, para tentar agradar a Deus. Mas o fato de ser um carro novo, talvez até um carro com toda a pompa, não era o suficiente. Precisava haver uma reverência, que, aliás, em nenhum momento diz que Uzá e Aiô, eles foram irreverentes. Eles até tinham boas intenções, mas eles desconheciam a maneira adequada de manusear a arca. Mas a responsabilidade era que, antes que a arca fosse trazida da casa de Abinadab, isso deveria ter sido avisado a eles. Nunca nós podemos cobrar de alguém algo que nós não ensinamos. Isso tinha que ter sido avisado antes. Enquanto a arca é levada, desprezando o fato de que não avisaram sobre esse importante detalhe, Israel está alegre. Davi está demonstrando alegria. Todo o Israel se alegra com toda a sua força. O detalhe é que o nome Uzá quer dizer força. Esse é um detalhe interessante. E além de se alegrar perante Deus com toda a força, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Às vezes nós estamos festejando a Deus, nos alegrando diante de Deus, mas será que nós avisamos, ensinamos o que era para ser ensinado? E aqui no versículo 9, diz que eles chegaram à eira de Quidom. Foi um momento em que Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E é interessante que o texto bíblico faz questão de dizer o exato lugar em que acontece o acidente. Que é mudado o nome, porque quando nós vamos lá no texto de 2 Samuel, fala que é Nacon, e aqui muda para Quidom. E o que mais chama a atenção é que, seja o nome Nacon ou Quidom, esse lugar é desconhecido de todo o restante da Bíblia. Pelo que, provavelmente, há um simbolismo também no nome. Nacon refere-se a Nahom, aquele que está pronto.
Samuel quer trabalhar a questão da prontidão, se o povo, se o rei Davi estava ou não pronto. Mas aqui muda para Kidom. A palavra Kidom, no hebraico, remete a uma espécie de lança ou espada curta. Isso fala da confiança na sua própria força, na sua própria capacidade. No momento em que se estava confiando na própria força, na própria capacidade, aconteceu o acidente. Porque aquele homem não foi adequadamente instruído, ele colocou a mão na arca, quando nem mesmo os levitas tinham autorização para tal. Mas ele tinha boa intenção. Mas não vale apenas a boa intenção. E por isso, aquele homem, ele foi ferido. E de tal maneira que ele morreu ali perante Deus. E aquilo deixou Davi chocado. Aqui, na nossa tradução, diz que Davi se encheu de tristeza. Mas o texto hebraico diz que Davi, ele chegou a se irar. Não se irar com Deus, mas é como que ele pensasse: como eu pude deixar de instruir acerca da maneira como trazer a arca? É como se Davi estivesse se culpando pela morte de Uzá. Ele estava entendendo adequadamente: eu não posso culpar Deus, a culpa é minha. Se eu deixo de ensinar outro e ele morre espiritualmente, a culpa é minha. E aqui, Davi, na sequência, ele diz que para lembrar daquele fato, dá o nome, muda o nome daquele lugar para Pérez Uzá, o lugar aonde o Senhor fez uma brecha. E logo depois, Davi faz a pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Aqui, mais uma vez, o cronista, ele faz uma mudança interessante. Sutil, mas uma mudança importante. Quando nós lemos lá no segundo livro de Samuel, a pergunta é: como virá a arca de Deus até mim? Ou seja, eu estou esperando que a arca venha até mim. Eu estou esperando que a presença de Deus venha até a mim. Mas aqui a pergunta é mudada para: como eu trarei a mim a arca do Senhor? Eu tenho uma responsabilidade. Como nós costumamos dizer, se eu reclamo do culto, eu participo do culto. Eu tenho responsabilidade para sentir a presença de Deus. Eu não posso ficar dependendo de outros, ficar esperando a manifestação de Deus, quando eu preciso sentir a presença de Deus. Por isso que Davi, aqui o cronista muda a pergunta de Davi para: como eu trarei a arca até mim? E terminando aqui a narrativa, há uma surpresa. Davi, devido àquele acontecimento, ele não traz a arca a si. Ele está com essa pergunta: como eu farei vir
a arca até mim. E aí ele decide não trazer a arca, mas faz retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Nós percebemos que muitas das vezes a Bíblia não diz a origem de uma pessoa. Às vezes, a Bíblia sequer menciona nomes, mas aqui menciona nome e a procedência dele. Esse Obed-edom, o nome significa que ele é servo de Edom. Já pelo nome, dando a entender que ele é um estrangeiro, não é israelita, mas ainda complementa dizendo que ele é um geteu, ou seja, ele era de Gat, a mesma cidade filisteia da qual provinha o gigante Golias. Ou seja, se antes a arca estava na fronteira entre o território dos filisteus e Judá, agora ele resolve colocar a arca em pleno território filisteu, em Gat. Isso significa que Davi está tão desnorteado que no início lá do capítulo dizia: nós temos que trazer a arca, porque não fizemos caso dela nos dias de Saul. Mas agora ele está como que fazendo pior, como se estivesse largando de vez a arca. Às vezes passamos por tantas dificuldades, tantas tribulações, que nós falamos como Elias, quando ele fugiu da presença de Jezabel, pela ameaça que Jezabel lhe fez, e chegou a dizer para Deus: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, que eu morra, leva a minha vida. E são vários salmos que colocam o salmista numa aflição, e um salmo que chega a dizer: àqueles que te perguntam, onde está o teu Deus? Existem situações que nós simplesmente deixamos de lado, abandonamos. Foi o que Davi fez. Abandonou praticamente a arca em pleno território filisteu. Na casa de Obed-edom, que é um filisteu. Mas, para a surpresa de Davi, Deus abençoa a casa de Obed-edom, mesmo sendo um filisteu. E aí nós verificamos o seguinte: em Kiriat Jearim, a arca ficou muito tempo, mas sem significar nada para os habitantes da casa de Abinadab. Mas eu volto a dizer, porque ninguém ensinou para eles. Obed-edom também não se diz nada se ele conhecia Deus, se ele tinha temor. Provavelmente não, porque era um filisteu. Mas provavelmente ele soube valorizar a arca. Já encontramos pessoas assim, que você vê mais tementes do que muitos crentes? Muitos crentes que outros dizem, só misericórdia. E outras pessoas que nem crentes são, mas que demonstram um temor.
aqueles a quem Jesus pode dizer: só te falta uma coisa. O texto bíblico não especifica, mas o que o texto bíblico diz é que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. E assim, Davi, ele tem a sua resposta àquela pergunta: como farei vir a mim até mim a arca do Senhor? Com a devida reverência à presença de Deus. Tendo o devido cuidado, tanto é que na sequência, lá na frente, vai dizer: nós não carregamos a arca da maneira adequada, mas agora vamos fazer da maneira adequada. Davi, que na Bíblia é considerado o homem segundo o coração de Deus, o cronista até omite todo aquele fato que aconteceu com Batseba. Samuel não omite, mas aqui se omite. Mas mostra que Davi, ainda que seja aquele homem segundo o coração de Deus, tem uma lição a aprender. Todos nós precisamos aprender continuamente de Deus. Precisamos continuamente aprender acerca de Deus na sua palavra. E precisamos, cada um de nós, constantemente, responder nos nossos corações a essa pergunta: como farei vir até mim a presença do Senhor? Não é como em Samuel, que eu fico esperando que a presença chegue até a mim, mas eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que dar o primeiro passo. E é essa a grande lição que Davi teve. Que Deus nos abençoe.